soberba. Por quê? Eu preciso saber. Porque a soberba, ela traz juízo de Deus. Preste bem atenção. Para eu conhecer o juízo de Deus, eu preciso passar por 2 estágios: o amor e a justiça, para eu poder entender o juízo. Agora preste bem atenção. Algo que eu tenho visto e contemplado: muitos não conhecem o juízo de Deus. Muito se prega sobre o juízo, aliás, pouco se prega sobre o juízo de Deus. Preste bem atenção. Por quê? Porque quando nós pregamos o juízo de Deus, traz temor e tremor. Quando nós pregamos o juízo de Deus, nós somos confrontados pela palavra de Deus. Agora preste bem atenção. Qual o motivo então dessa palavra ser ministrada agora? Vocês são jovens e estão começando a caminhar. A Bíblia diz para mim no livro de Filipenses capítulo 2 que eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Não pode ser de qualquer jeito. Então eu tenho uma direção para desenvolver a minha salvação. Eu quero que você entenda. A Bíblia vai dizer que a salvação é dom de Deus, e todo dom tem que ser desenvolvido. Então há um jeito, não pode ser de qualquer jeito. Não posso fazer a obra relaxadamente, não posso cantar de qualquer jeito, não posso louvar, não posso pregar de qualquer jeito. Amém, igreja? Tem que ser com temor e tremor. Agora preste atenção. O que é soberba? Soberba não só é orgulho, altivez, não só é arrogância, mas soberba é quando você não dá ouvido à voz de Deus. Soberba é quando Deus fala com você 1, 2, 3 vezes e você endurece o coração para a palavra. Você endurece o coração para quem está falando que você é soberbo. Soberba, igreja, é o estágio que você vai alcançar se você endurecer o coração e não está atento à voz do Senhor. Agora preste bem atenção. Deus, Ele fala conosco em sonhos, visões, usa o profeta através da sua palavra, através do louvor, nós sabemos disso. Mas preste bem atenção agora. Há um temor muito grande em mim quando se fala de soberba. Por quê? Porque eu posso alcançar soberba de repente. Se Deus falar para mim, tu está rebelde, eu falo, não, eu estou pregando, estou fazendo a tua vontade. Ele falar, tu é rebelde. E se eu falar que não, eu estou sendo soberbo. Então, quando Deus falar que você é soberbo, que você é rebelde, e você falar que não, você está indo contra a palavra dele. Você vai estar alcançando o estado da soberba. Então preste atenção. Eu quero aqui te ensinar a temer a Deus com tremor e temor. Agora preste atenção. Sempre quando eu e você começar a trilhar caminhos errados ou tortuosos, sempre que eu e você pecar e atingirmos o estado de iniquidade, Deus vai falar contigo. Deus vai se manifestar em sonhos. Deus vai usar um profeta para você e vai falar: ei, endireita teus caminhos. Ei, não é por aqui. Ei, arrepende-se, reconheça. Então sempre Deus, Ele vai falar conosco se nós andarmos como quer, se nós endurecermos o coração para Ele. Por quê? Porque Ele nos ama e não quer nos perder. Glória a Deus. Preste atenção. Deus não faz acepção de pessoa. Ele mata jovem, Ele mata adulto, Ele mata velho, Ele mata. Se eu não atentar para a sua voz. Agora preste atenção. Aonde eu li para você o texto me relata o seguinte: Deus levanta Jeremias para pregoar a palavra ao povo de Israel. E a seguinte mensagem era: arrepende-se, deixai vossos ídolos, adorai a Deus, voltai para mim. E sempre quando Jeremias era levantado, ele pregava arrependimento, mas o povo não queria. Sabe por quê? O povo estava acostumado na Babilônia. O povo estava acostumado com as coisas mundanas, apegado. E Deus levantou Jeremias: prega meu juízo para eles, para ver se eles temem a mim e voltem para mim quanto é tempo. Mas eles não temeram. Então eles passaram pelo estágio do amor e da justiça até chegar ao juízo. E Deus trouxe o juízo. Sabe o que é juízo, Deus? Cumprimento da palavra. Se Deus falar que tu vai morrer, se você não se arrepender, tu vai morrer. Cumprimento da palavra. Então eu quero te ensinar a temer e tremer para você não alcançar soberba. E se você alcançou, eu te digo, arrependa-se, para que você possa prolongar o teu dia na face da terra. Aleluia, Deus. Agora preste atenção, para você não ficar confundido. Eu acabei de falar, Deus vai falar contigo em sonho e vai te mostrar se você é soberbo ou não, ou se você está fazendo uma prática que não agrada a Ele. Ele vai falar assim: larga, te arrepende. Olha só o que vai dizer o livro de Jó, capítulo de número 32.
Se você quiser acompanhar, fica à vontade. O livro de Jó me dá uma informação muito valiosa, igreja. Olha o que ele vai dizer. Jó 33, versículo 14. Jó 33, 14. Ele vai falar assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então ele abre os ouvidos e lhe sela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Ó, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Preste atenção. Eu vou repetir mais uma vez para você me entender e atentar. Sempre que você fizer uma coisa errada, errar é pecar, errar o alvo. E permanecer, preste bem atenção. Uma coisa é pecar, Glória outra coisa a é Deus. permanecer no erro. Se você permanecer, você vai atingir o estado de iniquidade e você vai morrer. Ainda joga mesmo. Meu Deus. Então preste bem atenção. Ele fala: eu visito o homem na cama, no leito, né? E mostro para ele que ele eu mostro para ele se livrar da soberba. Eu vou te dar aqui um exemplo muito grande. Se você sonhar morrendo no teu sonho, eu te digo, atente, vá orar. Deus está te mostrando o que pode acontecer mais na frente, se você estiver fazendo uma prática errada. Então preste bem atenção. E aí, igreja, sonho de Deus desperta em nós em sonho, para a gente se arrepender e deixar a soberba. Eu falei, é não dar ouvido à voz de Deus. E eu vou repetir de novo: quando Deus fala que você é, você fala que não. Quando Deus fala que está errado, está dando errado, aí ele fala não. Então você está seguindo a soberba. Eu vou te dar um exemplo aqui na Bíblia de um homem soberbo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que Deus levanta ele para ser chicote na costa do povo de Israel. E ele faz o seu trabalho direitinho. Só que ele não conhecia Deus. Ele pensa que as vitórias, ele pensa que o exército, grandioso que ele tinha veio dele. Foi Deus que deu para ele. Então quando ele começa agora a afligir o povo de Deus, que é o povo pobre. Eu estou falando do povo de Israel, não, igreja. O povo de Israel era rebelde. Eu estou falando do povo pobre. Tinha uma minoria ali que Deus separava para ele. Era o xodó dele, eram os pobres. E Nabucodonosor começa agora a afligir não só o povo de Israel, mas os pobres. Quando ele toca nos pobres, aí Daniel é levantado. Nabucodonosor teve um sonho. Qual foi o sonho? Ele vê uma árvore grande na sua frente. E logo após ele vê um santo cortando a árvore, mas deixa a poda. Agora, preste atenção, Daniel é levantado para decifrar o sonho. E Daniel vai até Nabucodonosor e fala: Rei, é o seguinte, o sonho que tu teve é assim, olha, a árvore que tu viu era tu. E aquele santo que tu viu cortando a árvore era o santo dos anjos. Tu vai ser cortado porque tu atingiu a soberba. Ele fala: Rei, vou te dar um conselho, te arrepende agora, para que teu reino possa se prolongar. Aí ele vai dizer que Daniel sai da presença dele. Ele está andando no palácio e pensamento ele fala: por acaso não foi eu que edifiquei a grande Babilônia para mim mesmo? Aí ele vai dizer o seguinte: que uma voz desce do céu, a ti passou de ti teu reino, rei. Agora o rei vai comer capim no mato para aprender que existe um Deus que nos contempla dia e noite, noite e dia, sabe a intenção do nosso coração. Agora o rei vai para o mato comer capim para aprender que Deus é Deus, para aprender que Deus conhece nossos atos, Deus conhece o nosso comportamento, a intenção do nosso coração. Glória a E Deus. agora ele vai ter uma disciplina agora. Por quê? Porque ele não quis atentar para a voz de Deus. Ele falou: Aleluia. ainda trouxe um intérprete. Entendeu como é que funciona? Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Aleluia. Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Então, em sonho Deus vai te avisar para você não atingir a soberba. Através da palavra Deus vai te avisar para você não atingir a soberba. E Deus vai usar o profeta para você, se for necessário, pessoalmente, para você sair da soberba. Agora preste atenção. Eu vou te dar agora um exemplo do Jó morrendo, na Bíblia. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, ele era jovem. O rei morre e ele assume agora o reinado. Agora Belsazar, ele viu o que aconteceu com o pai dele, mas não teve exemplo. Ele viu o que Deus fez na vida do pai dele, mas ele não quis dar por avisado. A Bíblia vai dizer que ele senta no trono
e vai mexer naquilo que não era para ele mexer, nos utensílios sagrados. Ele dava festa às suas concubinas e os príncipes dali. Agora eles começam a usufruir, a usar, né, na orgia algo sagrado, um utensílio sagrado. A Bíblia vai dizer que há uma escritura na parede, né, e ali com algumas palavras hebraicas. E quando Daniel de novo vai decifrar, ele fala: ei, tu fosses pesado na balança. Preste bem atenção, igreja. O Senhor conhece a nossa vida, conhece os nossos feitos. Quando nós formos pesados na balança, acabou. Se nós não se arrepender, você vai morrer. Preste bem atenção. Agora Daniel vai, declara para o rei entendeu a mensagem. A Bíblia vai dizer que quando ele entrega a mensagem, logo após o rei morre. Por que o rei morreu? Porque ele atingiu a soberba, ele fez algo que não deveria fazer e principalmente não atentou por exemplo. Ei, preste bem atenção. Se você conhece alguém que está sendo disciplinado pelo Senhor, tem visto o castigo na vida dele, tome como exemplo, igreja. A Bíblia me relata o seguinte: vários testemunhos e várias histórias de pessoas que foram bem-sucedidas e de pessoas que foram mal-sucedidas, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, e de pessoas que terminaram mal e terminaram bem. Então a Bíblia é recheada de exemplos, e esses exemplos eu tenho que pegar para mim. O bom é para mim e o mal também. Porque se eu enxergar, por exemplo, como foi a vida de Nabucodonosor e como foi a vida do filho dele, porque ele morreu, eu não vou fazer a mesma coisa. Então a Bíblia, ela reflete isso. Você vai ler a Bíblia, vai meditar, e aonde Deus te mostrar, você tem que tirar como exemplo para você, para não praticar a mesma coisa que os outros praticaram na vida dele. Para você Glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Um princípio bíblico: obedece teu pai e tua mãe para que isso prolongue na face da terra. Se você é obediente ao pai e à mãe, você vai viver mais. Se você é desobediente, você vai viver menos. Essa é a verdade. Igreja, preste bem atenção. Uma coisa eu tenho que saber. Eu tenho que saber primeiro quem é Jesus. Eu tenho que saber o que significa a cruz de Jesus. E outra, eu tenho que saber o que é aliança de vida eterna. Então uma coisa comigo. Uma coisa que eu tenho visto e tenho muito temor naquilo que eu vejo. Jovens, adultos, eles aceitam Cristo, começam uma caminhada, mas quando chega na metade eles querem desistir. Eles começam a sua caminhada, mas eu vou dar uma volta lá no mundo, depois eu volto de novo. Eu vou dar uma parada aqui, por exemplo, as férias agora. Não, eu vou tirar férias, depois eu volto. Preste bem atenção, não tem errado, não tem nada errado você tirar umas férias, mas preste bem atenção, aonde você for, você tem que ser vigilante, porque o pecado está em todo lugar, igreja. Preste bem atenção agora no que eu vou te dizer. Há um erro muito grande quando nós abandonamos Cristo. Há um erro muito grande quando nós paramos, quando paramos pelo caminho. Entenda uma coisa comigo: quando eu faço uma aliança com Cristo, essa aliança de vida eterna, você não tem o direito de parar, você não tem o direito de retroceder. Sabe por quê? Ele vai dizer assim no livro de Hebreus, que ele não tem prazer na alma que retrocede. A Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Agora preste bem atenção: Deus, Ele me dá munição, instrução e ensinamento para que eu possa permanecer de pé, as armaduras. Preste bem atenção, igreja. O diabo está ao nosso derredor, e o que o diabo quer é nos afastar da igreja. O diabo quer nos quebrar a nossa comunhão com Deus. Hoje você está aqui, certo? Amanhã você não sabe. Então Deus, nesse momento, Ele quer te fortalecer, Ele quer te estruturar, para quando vier o dia para você não cair. Mas preste bem atenção: o segredo, igreja, não é cair. Cair, todo mundo cai, não pode ficar prostrado. Se você cair, levanta e anda de novo. Você tem essa oportunidade de cair e levantar, cair e levantar. Quando eu falo cair e levantar, não é que você tem que se acostumar a errar e levantar, não. Mas quando você cair, persevere em levantar e continue a caminhar. Glória a 7 Deus. vezes cai o justo, 7 vezes eu levanto, porque faz parte da salvação. Entenda uma coisa comigo: enquanto eu e você estivermos aqui, nós estamos desenvolvendo nossa salvação. Você e eu só vamos saber se vamos ser salvos quando você morrer. Você só vai saber se você vai ser salvo quando você morrer. Aí você vai saber. Então, preste bem atenção então. Nós temos que ter tremor e temor diante de Deus. Para quê? Para quando fizer o que é mal, você ter medo
de errar, medo de pecar, para você ficar firme. Agora preste bem atenção. Uma coisa que tem estremecido a igreja, a minha carne, é o seguinte: falta de conhecimento. É obrigação nossa entender e saber isso daqui. É tua busca da igreja. Você precisa passar tempo nisso daqui, mais do que o celular. Sabe por quê? Você vai entender o que é certo, o que é errado, como você pode fazer, como não pode. Você vai saber discernir as suas amizades, discernir as coisas que te edificam e que não te edificam. A Bíblia diz: tudo me convém, tudo é lícito. Aliás, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. Se você não tiver uma vida de jejum e oração e meditação, você vai cair. E nessa queda você pode ficar caído e ficar lá. Preste atenção. O diabo ele tem usado uma técnica fortemente dentro da igreja. Primeiramente ele vai vir na tua mente. Ele vai dizer assim: olha, eu acho que eu vou dar uma volta no mundo e depois eu volto de novo. Eu acho que eu vou nesse aniversário que me convidaram. Eu acho que eu vou receber esse convite do meu amigo. Eu acho que não tem nada a ver. Aí você vai e não volta mais. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, dentro da igreja. Ele era herdeiro das coisas do pai na igreja. Ele conhecia o pai. Mas um pensamento tirou ele da presença de Deus. Um pensamento tirou ele da casa do pai. Qual foi o pensamento? Eu vou lá fora, depois eu volto. Aí ele fala: pai, me dá minhas coisas aí, porque eu tenho direito. Eu quero a minha parte. Eu quero dar uma viajada, eu quero dar um tempo. Aí o pai fala: você quer? Amém. O pai vai e dá para ele a parte dele. Ele vai no mundo. A Bíblia vai dizer que ele gasta o dinheiro dele absolutamente orgia, prostituição. Você sabe esse negócio de ficar com um, ficar com o outro? É prostituição. Deus abomina isso. E agora ele vai e gasta todo o dinheiro dele nas festas, na farra, no Super Pop, no Rubi, né? E aí, igreja, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando acaba o dinheiro dele, aonde ele estava, houve fome. Deus é tão misericordioso que para te trazer de volta, Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em coisas que te faltam ou coisas que são necessárias para a tua vida. Por exemplo, onde ele estava, houve fome. Quem trouxe a fome? Foi Deus. Deus trouxe fome naquele lugar para ele voltar para a casa do pai. Aí quando há fome, ele não tem mais dinheiro, ele fala: poxa, os servos do meu pai têm fartura, têm alimento, e eu estou aqui sem nada. Eu vou voltar para a casa do pai. E ele coloca no coração dele: poxa, se eu não comer menos as migalhas dos porcos, já estava bom. Então ele volta para a casa do pai. Mas ele volta à igreja receoso: será que o pai vai me receber? Será que eu mereço? Mas ele volta e toma uma atitude. Ele vai dizer que quando ele vê o pai dele longe, ele já começa a pedir perdão, a se arrepender, a reconhecer o seu pecado. E ele chega perto do pai e fala: pai, eu peguei contra o céu e contra ti, me aceita de volta, pai. E aí, o que ele nem esperava, o pai pega, abraça ele, coloca um anel novo, um anel no dedo dele, veste novos e faz um banquete. É isso que agrada o pai, igreja. Quando nós reconhecemos e retornamos para a sua presença, para a casa dele. Você entende o que eu quero dizer? A vida do filho pródigo poderia ter uma história diferente. Ele poderia ter ido e morrido, porque é o que tem acontecido hoje. Tem gente que está se afastando de Deus, está parando pelo caminho e está morrendo de sede. Sabe por quê? Porque eu acabei de falar, nós não temos esse direito, igreja. A nossa vida é perseverar e perseverar até o fim. A Bíblia diz o seguinte: perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Entenda comigo, não é brincadeira. Você tem algo valioso nas tuas mãos, mas cabe a você zelar por isso. E é a tua salvação. É a tua Glória salvação. a Deus. A salvação. Aleluia. Assim como você perdeu de graça, você pode perder de graça se você não atentar para a voz do Senhor. Se você Glória não a Deus. em oração e meditação da palavra, você não vai ficar de pé. Celular, redes sociais não vai te fortalecer e não vai te edificar. Não vai. Você precisa ter essa ciência. O diabo ele quer tomar a tua coroa, a tua salvação. O diabo quer te arrancar da presença de Deus. Deus, ele vai e quer, e está fazendo isso agora, levantando uma geração poderosa. Aleluia. Que vem você que tem o espírito de João Batista para pregar a palavra com conhecimento, intrepidez e eloquência. É isso que eu olho. Glória a Deus. Homens e mulheres, profetisas, guerreiros de Deus. É isso que Deus quer fazer.
fortalecer. Aleluia, Deus. Mas atente, Deus está falando nessa noite, sabe por quê? O diabo está ao vosso derredor, tentando tragar um fogo. Eu pergunto para vocês, cadê os vossos irmãos em Cristo? Tinha mais jovem aqui, você? Cadê eles agora? Se você não vigiar, você vai cair. Se você não vigiar, você vai cair no laço do passarinheiro. Oh, Deus é tão bom que em sonho Ele vai te avisar quem é a tua amizade. Deus é tão bom que em sonho Ele vai te mostrar o laço que o diabo está armando para ti. Deus Ele mostra, sabe por quê? Amor e zelo por cada um de nós. A Bíblia vai dizer assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te digo, ninguém. Mas enquanto Deus é contra nós, e aí? Igreja, preste bem atenção. Uma coisa é nós cair na mão do homem, outra coisa é nós cair na mão do diabo. Deus te tira da mão do homem, Deus te tira da mão do diabo. Agora, uma coisa é tu cair na mão do Deus vivo. Isso eu não quero que aconteça com vocês. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer, Isaías 42. A Bíblia vai dizer, Isaías 42, versículo de número... Aliás, Isaías 43, versículo 13, diz assim, olha: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu te digo, não caia na mão de Deus. Se for preciso, Ele vai te pegar, Ele vai te amassar todinho, vai te quebrar todinho, para você não sair da presença. E se você sair, para você retornar. Sabe por quê? Deus não aceita depender um de nós por diabo. Preste atenção. É com tremor e temor. Deus não aceita. Ele não vai aceitar te perder. Nem eu, nem você para o mundo. Ele não vai te perder. Ele não vai te perder. É por isso que Ele está falando assim com você nessa noite. Ele não quer que você se perca, se afaste dele. Ele ama cada um de nós. Ele não tem prazer na morte do homem. Agora preste atenção. Eu quero abrir a mente de vocês nessa noite. O que eu vejo hoje, nesses últimos dias agora, que está antecedendo a volta de Cristo, está se cumprindo uma palavra na vida de muita gente. E eu não quero que se cumpra na sua. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Preste atenção. Ezequiel 3:20 está se cumprindo na vida de muitos jovens, na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Está se cumprindo. E muitos não estão tendo entendimento do porquê certas coisas aconteceram. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia 3:20. E fala assim, olha: também quando o justo, quem é o justo? Nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não que nós somos justos, mas somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele fala assim, 3, versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, pecado, ele morrerá. Visto que não avisaste o seu pecado, morrerá. Sua justiça que praticará não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Preste atenção. Quando nós, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, fizemos uma aliança com Cristo, estamos no desenvolvimento da salvação. Se nós errar, pecar e se acostumar, ou sair da presença e se acostumar lá fora, se você não voltar, Deus vai colocar um tropeço no teu caminho. E pastor, como assim? O que é o tropeço? Uma bala perdida, um acidente de moto ou de carro. Você pode andar na rua caindo em buraco. Você pode quebrar um braço, uma perna. Sabe o que é isso? É só com amor ainda. Não é com ira, não é com amor. Para você voltar. Então entenda uma coisa nessa noite. Não brigue com Deus. Não brigue com a sua palavra. Tenha temor. Tenha temor de Deus. Essa palavra está se cumprindo na vida de muita gente. Eu quero te dar aqui alguns testemunhos. Preste bem atenção. Eu vou começar aqui pela vida do cunhado da minha esposa. Eu entrei para a família, passei 2 anos, casado com ela, deu uma missão. Ele falou: vai até o cunhado da tua esposa e fala para ele voltar para minha presença enquanto é tempo. Eu prontamente fui lá, levei uma palavra para ele e falei: Deus mandou eu vir aqui e é para você voltar para a presença dele enquanto é tempo. Ele tinha aceitado Jesus, mas estava afastado. Ele brincou.
com a palavra de Deus. Eu falei assim, se você não voltar, tu vai morrer. Passou uma semana, ele teve uma pneumonia, morreu. Por que ele morreu, igreja? Não se deu por avisado, ele não entendeu a voz de Deus, ele não viu a voz de Deus. Agora eu vou te dar um caso mais recente. Eu estava em casa, presbítero, e Deus falou assim, vai lá no Cordeiro, na casa de uma irmã, assim, e fala para ela, que é para ela voltar para eles, eu quero conserto sobre eles. Eu fui lá, dei a mensagem, ó, Deus mandou eu vir aqui, ele quer conserto, arrependimento, quanto é tempo? Não deram ouvido a voz de Deus. E agora, quando foi esse igreja agora, eu vi o esposo dela lá no meu trabalho. Olha como Deus faz, ele é tremendo. Eu tive mais contato com esse casal, mas eu estou andando no meu corredor de trabalho, e quem eu vejo uma cadeira de roda, o esposo, para que eu fui levar a palavra. Quando eu olhei assim, eu olhei bem para ver se era ele vira para mim. E quando eu olho para ele, eu vejo a igreja, clavícula quebrada, cabeça quebrada, passou 12 dias em coma. E eu olho para a esposa e falo, foi isso? Ele sofreu um acidente, quase morre. Eu falei assim, quantos acidentes ele já sofreu? Ela falou, 4. Aí eu falei para ele, lembra que eu fui na tua casa e eu falei, você se consertar, você não se consertou? Ele falou, lembro. E foi isso. Deus avisou primeiro, depois trouxe o juízo. Juízo é a execução da profecia, da palavra, igreja. Então, quando Deus falar com você, e você está entendendo que Ele está falando contigo no teu coração, atente à palavra de Deus. Saia do erro, volte para a presença, te reconcilia quanto é tempo. Aleluia. O engano muito grande é esse aqui, olha. Não, desviado é aquele que está longe da igreja, que não vem para a igreja, não. Aqui dentro você pode estar desviado. A Bíblia diz o quê? Aonde está teu coração, está o teu tesouro. Você pode estar aqui, louvando aqui, mas o teu coração está lá fora. Muito cuidado, é um engano muito grande. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, Deus não quer que nenhum de nós se perca. E principalmente, Deus não quer que nenhum de nós fique negligenciando a vida de oração, a vida de jejum, a vida de leitura da palavra. Porque quando a gente não praticamos, igreja, nós estamos negligenciando a salvação. Eu quero terminar aqui, igreja, deixando um versículo aqui para você. Glória a Deus, aleluia. Esse